Oi, pessoal, eu voltei. Tive um contratempo ali rapidinho, mas eu voltei para assim dar continuidade com a taxa de juro real e o que é inflação para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela novamente. Então, como eu estava falando anteriormente com vocês, a taxa de juro real é um dado muito importante, pois permite saber quanto será cobrado da empresa ou negócio pela concessão de um empréstimo, hipoteca ou crédito. Ele também é uma informação crucial, pois indica a rentabilidade que o investimento oferece. Como eu falei antes para vocês, rentabilidade é a quantidade de dinheiro que o seu investimento vai gerar. Então, só para ficar um pouco claro, a importância de se estudar a gestão e análise de investimento justamente é isso. É você saber onde você vai aplicar o seu dinheiro e o seu trabalho e saber quanto isso vai lhe retornar de benefícios ou prejuízos. A gente sempre estudou, sempre viu essa questão de riscos calculados e sobre essa questão de você gerenciar bem o seu tempo e as pessoas. Por quê? Porque o investimento, uma administração em si, para ir bem, ela precisa saber com precisão, ou mais precisamente possível, tudo aquilo que ela está desenvolvendo. Então, você não sabe onde vai estar daqui a 5 anos. Você tem previsões do que possa ser a sua vida daqui a 5 anos, mas você não sabe precisamente de fato o que vai acontecer. Mas você tem aí as projeções, você tem o seu planejamento. É o que acontece com as empresas. Elas estão a todo tempo não imaginando, mas fazendo projeções do quanto elas vão gastar, do quanto elas vão ganhar, do quanto esse retorno vai trazer de benefício ou prejuízo para ela. E dessa forma, os investimentos são feitos pensando no menor prejuízo possível. Então, tudo isso é necessário, é uma coisa que nós buscamos, enquanto gestores, enquanto administradores, para fazer a economia do país, de um país, ela evoluir, se manter saudável, equilibrada. Então, nós já vimos o que é a taxa de juro, o que é juro, o que é o juro real, e vocês veem aí que é esse retorno, essa compensação desse investimento de forma equilibrada, já com suas contas pagas ou já com tudo feito, só tendo esse retorno puramente para ser retornado, por assim dizer. Por quê? Por exemplo, o que é a taxa de juro real? Então, você pediu emprestado, alguém lhe pediu emprestado o quilo de açúcar para poder fazer um doce, uma sobremesa. Então, essa sobremesa foi feita. Aí, o que é que vai acontecer? A pessoa simplesmente pode lhe devolver, ou você devolver o quilo de açúcar, e ponto final, agradecer e tudo bem. Ou essa pessoa pode te dar uma porção desse doce que ela fez. Então, são duas coisas que podem acontecer. Mas onde entra a questão do juro real nisso? Entra da seguinte forma: se a pessoa trouxer uma porção do doce para você, isso significa que ela já tirou a porção dela, já tirou a porção de outras pessoas que estejam envolvidas na confecção, na criação desse doce, e ela veio trazer a sua porção livre de qualquer possibilidade dela ter faltado outra pessoa ter. Então, isso é uma coisa real, ela te retornou algo que ela já tinha feito toda a distribuição e que aquilo ficou livre somente para você. Aí é que entra outra questão. Se tiverem pessoas na sua casa e que você tenha que dividir a porção que você recebeu, aí aquilo que sobrar para você utilizar, para você comer, foi obtido de forma real.
Então, de toda aquela porção, de todo aquele doce, aquilo que você comeu era aquilo que tinha que ser seu, ok? Então, esse foi o seu rendimento, foi o que lhe rendeu do quilo de açúcar. Então, imagine, de 1 quilo de açúcar, lhe rendeu uma colher de uma sobremesa. Então, fazendo a comparação aí, o seu rendimento não foi bom. O seu investimento não foi bom, porque você investiu 1 quilo de açúcar e você recebeu uma colher de uma sobremesa. Seria um investimento bacana se você tivesse investido 1 quilo de açúcar e tivesse recebido a porção inteira, ou uma porção considerável que você pudesse comer hoje e comer depois. Então, é basicamente dessa forma, ok? Então, agora eu vou tratar com vocês sobre o que é a inflação. Porque o objetivo de hoje é trazer um pouco do que é o juro real e sobre o que é a inflação. Eu até abri aqui a própria página do Banco Central do Brasil, justamente para exemplificar para vocês como ocorre toda essa movimentação. Saber basicamente o que está sendo feito ou o que precisa ser feito. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Deixa eu ver se aumenta mais um pouquinho. Pronto. Eu abri a página do Banco Central do Brasil e eu vou repassar agora com vocês um pouco sobre o que é inflação, o que o Banco Central fala para a gente. A inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ele implica a diminuição do poder de compra da moeda, no nosso caso, o real. A inflação é medida pelos índices de preço. O Brasil tem vários índices de preço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é um índice utilizado no sistema de metas para inflação. Vou até pegar a colinha aqui sobre o que é índice. Então, índices são indicadores ou sinais que se tomam como referência. Ou seja, a inflação ela é medida pela referência de preço. Então, o Brasil ele possui várias referências de preço. Por exemplo, vocês veem que o preço do combustível, da gasolina ou do etanol, em um lugar é um valor, em outro lugar é outro valor. Então, isso são referências de preço, porque pode estar a R$ 6 em um lugar e pode estar 7, 8 em outro lugar. E o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele é a referência utilizada para o sistema de metas para a inflação. Ou seja, esse índice, essa referência IPCA, ela pega todos os preços de determinado bem ou serviço, vamos usar aqui, no caso, a gasolina, não combustível. Então, ele faz uma varredura geral de todos os preços que o combustível se encontra. E de todos esses preços, ele tira ali a média do preço. E essa média final é o que, de certa forma, vai influenciar na inflação. Digamos, se em um lugar a gasolina está custando R$ 9 o litro e continua nessa faixa de preço, significa que tem pessoas comprando. Então, possa ser que outros postos ao lado vejam que as pessoas estão comprando e aumentem o preço delas também. E assim vai sendo tipo um efeito cascata, por assim dizer. Então, o IPCA, ele é que faz essa varredura, tira essa média e ele entende como está o poder de compra do consumidor. Outro exemplo, digamos que o iPhone chegou aqui no Brasil, custa R$ 15 mil.
nem todo mundo, ou uma pequena minoria, uma minoria da população tem poder aquisitivo para adquirir um aparelho desse porte. Então, o IPCA, o índice de preços, ele vai fazer essa varredura onde está sendo comercializado esse aparelho, fazer essa média e saber exatamente, ou não tão exato assim, mas o mais próximo possível, como anda os referenciais ou os indicativos dos preços, para poder tomar as suas decisões com relação a isso. E quando a gente escuta muito sobre inflação, que nada mais é do que aumento dos preços por bens e serviços. Outro exemplo, para ficar um pouco mais claro. Quando veio a pandemia, o preço de máscaras, luvas, álcool era dentro da média, de acordo com o IPCA, como eu falei aqui para vocês. Só que quando veio a pandemia e a procura por esses materiais foi elevadíssima, o preço desses serviços, desses bens, na verdade, foram para as alturas, inflacionaram, por assim dizer. Por quê? Porque houve procura. Tinha-se oferta? Tinha. Mas a procura foi muito maior do que a oferta, o que, consequentemente, fez com que os produtores, os comerciantes, tivessem que buscar cada vez mais esses produtos para poder suprir a procura por eles. Então, vejam que aumentou a procura por álcool em gel. Então, as produtoras de álcool também correram em busca, no caso dos produtores de cana-de-açúcar, para poder assim desenvolver o álcool. E como foi algo que precisou ser abastecido em pouco tempo, que é um tempo diferente do normal que seria para abastecer o mercado, tudo isso demandou mais investimento, mais recurso, mais mão de obra. Então, para suprir tudo isso, foi necessário se pagar mais, se investir mais. E tudo isso teve que ter um retorno. Esse retorno, então, seria do consumidor final para poder suprir todas essas etapas. Então, o álcool que antes custava o quê? R$ 8 foi para quase R$ 50. E assim sucessivamente. O galão mesmo ali chegou a quase R$ 139, uma coisa que custava o quê? R$ 25. Então, a inflação é mais ou menos feita dessa forma. Dependendo da oferta, da procura, da demanda, é que vai impulsionar a inflação. Continuando. As causas da inflação. A inflação pode ter várias causas, que podem ser agrupadas em pressões de demanda, pressões de custo, inércia inflacionária e expectativas de inflação. Então, como eu falei um pouco com vocês do que pode causar inflação, como essa questão da oferta e da procura, tem aqui a questão da demanda. E eu utilizei com vocês o exemplo da pandemia. Então, pressão de custos. Justamente, essa inércia inflacionária no caso, inércia é ficar o quê? Sem movimento, ficar parado, não realizar nenhuma atividade. Então, aquilo ali pode encarecer o produto, já que não está se produzindo nada, e aquilo que já tem produzido, ou seja, vai ser algo insubstituível. Então, geralmente, o preço desse tipo de coisa aumenta muito. Digamos aí,
aqueles relógios caríssimos que são feitos apenas 500 unidades. Então, dessas 500 unidades, não vai se produzir mais nenhuma. Então, aqueles que estão no mercado vão custar muito, justamente porque não tem outros para substituir. Porque quando se tem muita oferta do relógio, não se vai ter a procura, porque a qualquer momento você pode ir lá e comprar. Mas quando diz que só tem aquelas unidades, então parece que liga uma chavinha nas pessoas e elas vão atrás porque é algo bastante exclusivo. Então, dessa questão aqui das causas da inflação, pressão de demanda, que é a oferta e procura, pressão de custo, como eu falei para vocês da questão do álcool, procurando muito álcool, então precisa-se muito que seja plantado mais áreas da cana-de-açúcar, que seja queimado mais cana-de-açúcar, que mais pessoas trabalhem, então tudo isso demanda mais custo, mais investimento. E, obviamente, vai ser pago pelo consumidor final. A inércia, como eu falei para vocês, e as expectativas de inflação, que é, deixa eu pegar uma colinha aqui, deixa eu ver, inércia inflacionária. Então, a inflação inercial refere-se à ideia de memória inflacionária, onde o índice atual é a inflação passada mais a expectativa futura. A inflação se mantém no mesmo patamar sem aceleração e é decorrente de mecanismos de indexação. Pronto, outro exemplo aqui para ficar mais certo para vocês, mais claro. Da inércia inflacionária, o exemplo. O preço da gasolina sobe e, em decorrência disso, sobe o preço dos alimentos, sobe o preço do transporte e sobe o preço de tudo, ok? E as expectativas inflacionárias. Então, as expectativas são, refere-se à ideia, não, desculpa, estou lendo errado. Então, o modelo computacional baseado em agentes calibrados apresenta a persistência da heterogeneidade de expectativas inflacionárias, ou seja, preditores de inflação menos acurados acabam coexistindo com um preditor mais acurado, devido à dispersão das habilidades cognitivas dos agentes. É uma linguagem bem técnica. Vamos à nossa colinha. Bom, então, os preditores são os que preveem como vai ser a inflação daqui para frente, e eles podem ser analisados, como também não podem ser analisados. É tudo uma questão de você planejar. E talvez, muitas das vezes, possa se não planejar, esperando que não aconteça nada, como da mesma forma pode acontecer algo e que você não tinha previsto antes. Pode acontecer. É o que algumas empresas fazem, infelizmente, não acabam atingindo a meta ou os objetivos que queriam.
Então, vamos falar sobre as consequências da inflação, desse aumento no preço de bens e serviços. Da inflação, a inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e, assim, prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos e, assim, fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. A inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, pois as taxas de juros da dívida pública têm de compensar não só o efeito da inflação, mas também têm de incluir um prêmio de risco para compensar as incertezas associadas com a inflação mais alta. Então, as consequências da inflação é aquilo que a gente já imaginava, já vivencia de certa forma, de que não se tenha poder aquisitivo suficiente para acompanhar as altas taxas de preços ou serviços. É como eu falei para vocês, com a questão da pandemia, que é algo que não foi previsto, de certa forma, nem a proporção que ia tomar, muitas pessoas que se viram no meio de tudo isso não conseguiram acompanhar e não conseguiram subsistir diante dessa situação, desse cenário. E viram que muitas coisas que antes básicas passaram a ter um valor muito elevado para aquilo que elas poderiam fazer. Como eu falei do álcool em gel, da máscara, de luvas. Então, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo, ou seja, têm dinheiro, elas naturalmente puderam pagar por isso, ter os melhores tratamentos, melhores hospitais, e isso elas ficaram resguardadas. Mas aquelas pessoas com poder aquisitivo relativamente menor ou quase inexistente, elas se viram prejudicadas porque não têm acesso a esse tipo de bem ou serviço, ficando então à mercê da inflação, porque aumentou o gás de cozinha, aumentou o preço do combustível, aumentou até a cesta básica, está muito elevada para a realidade de muitas pessoas. Então, e a questão da dívida pública justamente é isso. Deixa eu ver aqui também, para não falar nenhuma besteira. Então, a dívida pública do Brasil é o valor que o Estado brasileiro deve externa e internamente por meio de seus diversos compromissos financeiros. A captação de recursos é feita através da emissão de títulos públicos ou estabelecendo contratos com entes públicos ou privados. Então, essa dívida pública, ela é externa e interna, ou seja, são os investimentos que o próprio país faz dentro e fora para manter as suas atividades em funcionamento. Então, o Brasil pode pegar dinheiro emprestado com outros países, pode fazer investimento em outros países, e tudo isso demanda ter que pagar e ter que retornar empréstimos com taxas de juros. Continuando, agora, aqui nessas ilustrações tem como a inflação é calculada. Essa ilustração que está aqui no meio que eu marquei. Então, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é a referência do regime de metas para a inflação no Brasil. Então, a taxa da inflação é a variação do custo da cesta do IPCA durante um período. Então, variação, gente, são as mudanças. Podem ser altas, baixas ou podem ficar estáveis. Então, o índice estima o custo da cesta de produtos
e serviços, que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias brasileiras, com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então, essa cesta, ela tem os itens básicos que, geralmente, qualquer cidadão brasileiro vai se habituar a ter que pagar para obter, para sobreviver e viver em sociedade. Essa cesta, os seus itens são a alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, essa cesta é geralmente o kit que você vai ter que adquirir para poder se manter cidadão, para poder se manter aí em atividade no mercado. Dia a dia. A taxa de inflação do IPCA pode não ser a mesma que o cidadão sente nos gastos do seu dia a dia. O motivo? A cesta do IPCA é uma aproximação da cesta da maioria das famílias brasileiras. Cada família possui sua própria cesta de consumo. A importância de cada despesa pode ser diferente de família para família. É como a gente estava falando da questão das consequências da inflação. O poder aquisitivo de cada um é diferente. Então, isso influencia nessa questão da cesta, dos itens, como a gente viu. Por quê? Naturalmente vai se gastar em habitação, alimentação, saúde, despesas pessoais, mas vai que aí essa questão da educação você não esteja estudando ou não queira estudar mais. Então, isso, de certa forma, você pode cortar. Questão do transporte, possa ser que você não gaste com transporte. Vestuário também, ou seja, eu estou falando, dando esse exemplo, porque você pode, de alguma forma, alguma coisa aqui, não fazer parte da sua realidade, ou você não precisar mais, tendo que ser substituída por outras. Vocês querem ver um exemplo? Como eu já tinha falado antes. Antes não se gastava com Netflix. Netflix já se tornou um gasto permanente na vida de milhares de pessoas. Aí veio o Disney Plus, o Star Play, o Disney Plus, tem a Hulu, tem aí a Amazon, N aplicativos de streaming. Então, isso não fazia parte da nossa realidade, agora faz. Então, tem muitas pessoas que têm isso dentro da sua cesta, há pessoas que não têm isso dentro da cesta, porque a ideia de cesta é algo que você vai carregar, levar e se responsabilizar por isso. Não porque tem a ideia, a representação de uma cestinha em si, o que você bota para você pagar. Interessante. Então, tem pessoas também que gastam mais com alimentação, mais com habitação, mais com saúde, e assim sucessivamente, vai depender da realidade de cada pessoa. Aí, seguindo mais aqui, tem credibilidade. A credibilidade é a apuração do IPCA por uma entidade externa ao Banco Central, que é o IBGE, e confere credibilidade ao processo de avaliar o cumprimento das metas. Então, por que outro órgão que faz essa apuração dos dados que o índice do índice de preços faz? Para manter, então, essa imparcialidade, essa idoneidade, porque como é que eu vou falar de mim mesma, avaliar algo que eu mesma fiz? Claro que eu vou tentar fazer com que pareça a melhor coisa do mundo, eu vou vender o meu peixe. E se tratando dessa parte econômica, é preciso manter essa realidade justamente porque é algo que pode quebrar o país ou pode melhorar em muito a economia do país. O IBGE, como é o Instituto de Geografia e Estatística, ele vai então ver se
No caso, essas médias, essas estimativas tiradas pelo Banco Central através do IPCA, elas correspondem às estimativas do Brasil em si. Porque digamos que o Brasil tem 5 milhões de pessoas. E o Banco Central apura o IPCA, mas como se as médias fossem de um lugar onde tem 7 milhões de pessoas. Então, você já vê que por que tem essa diferença? O que é que está acontecendo? Então, se mantém aí esse equilíbrio de você estar fazendo uma coisa que está dentro do esperado para ser. E o Banco Central, ele orienta suas ações de controle de inflação pelo comportamento esperado para o IPCA, do índice de preço. Ok, pessoal. Então, o Banco do Brasil, ele orienta, o Banco do Brasil, perdão, Banco Central do Brasil, justamente por isso. Porque, por exemplo, eu faço uma pesquisa aqui em Itaberaba, eu sei que tem quase 70 mil habitantes, ou já tem, mas é quase 70 mil habitantes, eu faço essa pesquisa. Só que aí, na minha pesquisa, eu mesma não vou avaliar, eu vou dar para o professor, orientador, para avaliar. E quando ele for avaliar, ele vai ver que no meu trabalho eu não contemplei as estimativas esperadas, ou eu possa ter superestimado essas estimativas. Então, ele vai apurar se o meu trabalho tem credibilidade ou não, se confere as informações que eu deixei naquele trabalho. Porque assim, depois que ele me der essa devolutiva e eu ver que o meu trabalho condiz com o que está sendo feito, então eu vou controlar melhor essa minha pesquisa e vou saber o direcionamento certo que eu tenho que tomar com base nesse retorno que eu tive do professor. Bem assim é o Banco Central. Ele faz essa estimativa do IPCA, do índice de preços. O IBGE faz essa apuração para ver se está tudo certinho, corresponde às estimativas, dá essa devolutiva para o Banco Central e daí ele toma suas decisões com responsabilidade, sabendo o que ele tem que fazer e o que não tem que fazer. Ok? E assim, aqui do lado, tem falando sobre a deflação. Então, nós conhecemos um pouco do que é a inflação, que é o aumento do preço de bens e serviços, e agora nós vamos ver o que é a deflação, que nada mais é do que a baixa no preço de bens e serviços. Então, tem aqui falando. Porque a deflação é também indesejável. Do mesmo jeito que a inflação é indesejável, a deflação também é. O Banco Central trabalha para manter a inflação baixa, não para que os preços declinem, ou seja, fiquem mais atrativos. A perspectiva de que os valores cobrados sejam relativamente estáveis ao longo do tempo, com a inflação baixa e previsível, é importante para o planejamento de todos. Ao contrário do que possa parecer, preços em queda podem ser prejudiciais para o bom funcionamento da economia. Um comerciante poderá ter prejuízo se ganhar menos amanhã pelo estoque que fez hoje. As famílias e as empresas poderão adiar suas decisões de consumo e investimento se houver a perspectiva de que os preços serão mais baixos amanhã, deprimindo a atividade econômica. Então, se você for fazer um investimento e você quer que daqui a um ano aquilo que você investiu seja maior, então você vai estar no lucro, não é isso? É o que nós esperamos. Só que você vai ver que você vai investir seu dinheiro e você não vai ter o retorno desejável, como eu falei, do quilo de açúcar para uma colher de açúcar, então você não iria emprestar esse quilo de açúcar.
você iria escolher outra pessoa, outra oportunidade para poder emprestar esse quilo de açúcar para que você não tivesse apenas uma colher, mas várias colheres ou uma porção muito maior. Então, essa é a questão da deflação. Ela não é desejada até certo ponto por conta disso. Porque assim as pessoas vão ficar com medo, não com medo, mas elas não vão querer investir alto por uma coisa que não tem retorno a qual elas esperam. E assim tudo vai retraindo, retraindo e não tem desenvolvimento. Então, pessoal, eu espero ter ficado claro. Hoje eu trouxe para vocês dois temas bacanas, importantes. Desculpem aí a quebra repentina, mas eu retornei nesse segundo vídeo. Falei para vocês no primeiro vídeo um pouco do que é a taxa de juro real. Fiz uma retomada com vocês sobre o que é juro, sobre o que é taxa de juro. Falei para vocês o que é o juro real e o que é inflação. Como vocês podem ver, eu utilizei aqui o site do próprio Banco Central do Brasil sobre o que é inflação, porque ele que vai, como vocês puderam ver aqui, ele que vai orientar as suas ações para outras instituições financeiras sobre o comportamento que a inflação tem que ter no índice de preços. E o outro eu peguei no blog, Warren Blog, porque foi bem resumidinho o que é o juro real. Então, eu deixo aqui a referência para vocês se tiverem interesse de continuar lendo. E eu espero que tenha ficado claro. Gostei muito de abordar esse tema com vocês, porque é algo que a gente escuta muito falar, sabe o que está acontecendo ali, mas em suma, a gente não sabe de certa forma o que é, para quê. E eu estou gostando bastante porque eu estou entendendo o que é. Estou aí fazendo essa retomada, estou melhorando o meu conhecimento sobre sobre atividades econômicas, práticas econômicas. Então, isso é muito importante para a gente, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Obrigada pela paciência de vocês e até os próximos vídeos. Vou descompartilhar aqui.